Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, levando o mundo até você. Olá, amigos da Sertão TV. Estamos aqui nas proximidades do CSU. Neste local funcionava o campo do Coreia e foi aqui que surgiu o Cruzeiro Futebol Clube da cidade de Quixeramobim. E é sobre essa história que o álbum 180 de hoje vai nos contar. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Fundado no dia 15 de novembro de 1971 pelos senhores Assis Pinheiro, Salles e Edmilson Soldado, o Cruzeiro se torna o principal rival do Flamengo da Rua da Cruz. Em 1972, no seu primeiro campeonato, o Cruzeiro conquistava o título até os 40 minutos, quando foi surpreendido por uma incrível virada e perdendo assim o seu primeiro título. A equipe deixaria de participar por duas vezes do nosso campeonato, 73 e 74. Vale lembrar que em 1974 o campeão municipal foi a equipe do Cangati, com uma base de jogadores mantida pelo Cruzeiro da cidade. A equipe do Cruzeiro tinha no seu elenco jogadores como Oswaldo Martins, Silvinho Dunô, Delei, Bigão, Izô, Dedé da Chiquinha, Goleiro Carão e outros craques que fizeram parte daquele elenco maravilhoso do Cruzeiro Futebol Clube. Em 1975, o Cruzeiro tira de seu principal rival dois de seus maiores jogadores, o atacante Grilo e o ponta esquerda Cícero Dotti, e se torna assim campeão invicto do municipal daquele ano. No seu elenco tinha jogadores como Lulu Nosmo, Milton Silva, Chaguinha, Ivardo, Guará, Izô, Bosco, Louro do Najib, Grilo e, claro, o Cícero Dotti, como eu já tinha mencionado. A equipe consegue ainda participar de outras finais. Infelizmente, o Cruzeiro não conquista tanto título na década e só voltaria a ser campeão na década de 80. E diga-se de passagem, o bicampeonato de 1986 e 87. Em 1990, o Cruzeiro conquistaria mais uma vez o campeonato municipal de forma invicta, com um elenco recheado de craques. Entre eles, destacaram-se os jogadores Macaé, Cadinha, Geré, Sudário, Ney, Neto Sabugo, João Bala, Serrinha, entre outros. Vale ressaltar que, para se falar de Cruzeiro, precisamos relembrar figuras marcantes que contribuíram para que aquela equipe se tornasse grande no nosso futebol. Além de sua torcedora ilustre, Dona Quilô. Quem não lembra da Dona Quilô? Aquela senhora sentada atrás do gol com a sua sombrinha. Torcedora fanática do Cruzeiro. Ou será se Dona Quilô era torcedora do Cruzeiro ou torcedora do Grilo? Agora o álbum 180 vai conversar com dois ex-atletas que fizeram parte da história do Cruzeiro da cidade. Vamos lá conhecer eles? Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. O álbum 180 conversa agora com Jeremias Cavalcante, o nosso xerife, um dos maiores zagueiros da história do futebol Quixeramobim, multicampeão municipal, campeão do Intermunicipal pela nossa seleção e campeão invicto no Cruzeiro na década de 90. Jeré, obrigado, em nome da Sertão TV, já agradecemos por você ter aceito o nosso convite de participar da matéria. E aí a gente já começa perguntando como que surgiu o Geré no futebol Quixeramobim. Desde já eu fico muito agradecido e envaidecido por ter sido convidado pelo Sistema Maior de Comunicação, porque na época nós vivenciamos o ápice do futebol de Quixeramobim, que naquele tempo, a gente quando era menino, a gente se espelhava em Ticarcará, em Manuel André, e muitos bons jogadores que a gente via jogar. Aí eu consegui o futebol, graças a Deus, eu como garoto na época, eu
ia para os treinos da seleção de Quixerambi, a gente ficava lá fora, eu era aproveitado, jogava descalço, mas a gente saía para completar o time. Mas falando em termos de campeonato, em 90, nós fomos campeões por Quixerambi em 89, mas a final foi no dia 3 de fevereiro de 90, como você sabe. E no ano subsequente, que foi em 90, um baita campeonato, um dos melhores. O Cruzeiro muito forte, com uma grande diretoria e um plantel espetacular. A gente chegou a ser campeão invicto. Nós jogamos, eu até mencionei para você, que nós jogamos 8 vezes com o Flamengo, nós conseguimos 4 vitórias e 4 empates. Nessa época a gente foi campeão praticamente arrastão invicto. Geré, muito se fala do Cruzeiro, se fala do poderio, se fala da organização que era a equipe do Cruzeiro. O que você atribui à força que o Cruzeiro tinha? De fato, era uma equipe forte economicamente? Rapaz, o Cruzeiro tanto era forte dentro de campo, como o suporte que era dado, que nós tínhamos na época, uma diretoria muito forte. Grandes, assim, pessoas que gostavam muito, pessoas que amavam o futebol de Quixerambi, e isso cativava, incentivava, até com esse poderio. Não é nem pelo dinheiro, porque na época a gente era jogador amador. Aí surgiram alguns comentários e surgiram alguns convites para a gente jogar como profissional em outras equipes, praticamente em Quixadá, que me convidaram diversas vezes. Mas achei por bem ficar aqui jogando em Quixerambi, porque na verdade, se a gente assinasse contrato como profissional, você não poderia jogar. Naquela época tinha aquelas restrições como amador, e não podia jogar. E achei por bem, eu já estava aqui praticamente trabalhando aqui em Quixerambi, eu achei melhor jogar um Cruzeiro, jogar um Flamengo, jogar na seleção de Quixerambi. Existiram vários cruzeiros, existiram várias formações do Cruzeiro. Desde o Cruzeiro da década de 70, né, quando tinha Oswaldo Martins, Isolda, Delê, Dedé da Chiquinha. O Cruzeiro campeão invicto de 75, com Newton Silva, Grilo, Cícero Dotti, Faustino. O Cruzeiro de 80, que contava com Alencar, Cabi, Adriano. Também no Cruzeiro da década de 80 ainda tínhamos Assisinho, não é isso? Uhum. E o Cruzeiro de 90, que você fez parte ali quando o Cruzeiro se torna campeão invicto. Para você, dos Cruzeiros que você viu jogar e dos que você jogou, qual o maior Cruzeiro de todos os tempos? Eu vou ser sincero com você, porque na verdade, cada época existia praticamente um time assim, diferente, né? Praticamente aquela geração de 70, um baita time, com o finado professor Oswaldo à frente, como o nosso amigo Ticarcará, Delé, e muitos outros bons jogadores. Já na outra geração, mais na frente, Alencar, Assisinho, outra. E essa de 90 era a base, a referência. O time que foi campeão do Intermunicipal, o time aí já partiu muito forte. Aí nós tínhamos também uma equipe muito boa, treinador muito bom, preparador físico. Toda a equipe dá um suporte imenso. Por isso que eu acho que é a equipe que foi campeão invicto por merecimento, viu? Pode ter certeza que era uma baita equipe. Geré, o Cruzeiro, ele ficou marcado, assim como o Flamengo, por ter torcidas fanáticas. E nós estamos aqui do lado da estação, aqui se concentrava, né, a massa que torcia para o Cruzeiro. A 14 de agosto fica aqui próximo, onde a maioria dos torcedores do Cruzeiro se concentrava em dia de jogos. E aí vem as perguntas que são marcantes. Como que você atribui a importância de Dona Quilô, o próprio Monsanto, né, o Mestrinho, Edilson Cardoso, Marcelo também, que era o... Exatamente. Como que você atribui a importância dessas pessoas para o Cruzeiro, mesmo sendo torcedores? Até hoje, viu, Carlos, as pessoas têm um imenso carinho à minha pessoa. Alguns torcedores do Flamengo, alguns torcedores do Cruzeiro, tipo, eles... Poxa, Geré, naquela época nós tínhamos um futebol de qualidade. Quem é que não gosta de ser, digamos, uma referência? Quem é que não gosta de ser elogiado? Isso aí, rapaz, deixa a gente muito felicidade, com tanto, é hora que dá até, digamos, a gente se emociona, portanto, assim, porque naquela época eu joguei no Cruzeiro, Ave Maria, a turma, onde eu chegava, a turma me tratava com imenso carinho,
Apesar dos pesares que eu joguei muito tempo também do Flamengo, a turma lá do outro lado também me recebia muito bem, praticamente onde eu chegava, até hoje. Agora, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples, tá? Essa pergunta é fácil, é a nossa última pergunta. Para você, quem foi o melhor camisa 10 do Cruzeiro? Marco Lázaro, Yarley ou Neto Sabugo? Rapaz, o Marcos Lázaro e o Neto era praticamente quase semelhança, apesar do Marquinhos ter um pouco mais de força, que o Neto mais habilidade. O Yarley também é um cara que era um guerreiro muito... Praticamente, não vou ficar em cima do muro não, os três jogavam muita bola, viu? Praticamente, não vou ficar com nenhum. Eu digo que os três eram espetaculares jogadores, pode ter certeza. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Estamos aqui com o senhor Zacarias Vasconcelos, um dos últimos dirigentes, se não o último dirigente do Cruzeiro da cidade. Zacarias, gostaríamos de agradecer por ter aceito o nosso convite e aí falar um pouco sobre a sua trajetória à frente do Cruzeiro. Como que se deu? Você recebeu o convite de quem para comandar o destino do Cruzeiro já nos seus anos finais? Eu que agradeço, porque para mim é sempre um prazer falar sobre futebol. E agora eu tenho a oportunidade, tantos anos após ter parado e estar afastado do futebol, eu tenho essa oportunidade de poder falar sobre um time que, de certa forma, eu cheguei a me apaixonar por esse time que foi o Cruzeiro, certo? Até então, como jogador de futebol, eu não gostava de time. Eu jogava, mas o jogador torce a camisa que veste. Então, quando eu passei a ser diretor do Cruzeiro, que foi um convite do Edmilson Júnior, então, logo me despertou assim uma coisa diferente, um jeito de gostar diferente de futebol. Porque de fora do campo a gente vê as coisas mais fáceis. A gente vê mais, então a gente cria aquele vínculo, aquela paixão por aquela coisa. Então foi um prazer muito grande ter sido diretor do Cruzeiro por um ano. Zacarias, outra curiosidade é que o Zacarias é irmão do Haroldo dos Cocos, né? O Haroldo, bastante conhecido por ter sido presidente do Flamengo. E aí o Zacarias vai ser presidente do Cruzeiro. Como que se deu isso na família? A rivalidade, ela entrou na família ou ficou só entre os clubes? Não, na verdade não houve rivalidade, porque nesse período o Haroldo já estava afastado, certo? Ele já não fazia mais parte do futebol. E o Cruzeiro, uns anos bem antes, o Dedé, meu irmão, era diretor do Cruzeiro e forte. Foi um grande colaborador do Cruzeiro. Então já com o Haroldo não teve a rivalidade, eu não tive o prazer de trabalhar assim. Disputar. Isso, disputar com ele, porque ele já tinha deixado. Pessoal, para quem não sabe, o Zacarias é poeta e também faz parte membro da Arquiletra, né? E aqui a gente já gostaria de agradecer esse cara humilde, esse cara que conhecedor do futebol e amante do Cruzeiro. Então, Zacarias, nosso muito obrigado. Foi um prazer contar com sua entrevista. Ô, Carlos César, só aproveitando aqui o momento, eu não poderia deixar de falar sobre o Yarley. O Yarley, como você sabe, bicampeão mundial, certo? De clubes. E o Yarley, quando foi campeão do mundo pelo Barcelona, o Yarley chega em Xerambi e me pede a camisa e o troféu de vice-campeão do Cruzeiro, que foi o ano que eu fui diretor. Então aquilo para mim me tocou muito em ver a simplicidade do Yarley, um cara já famoso, já tão rodado no futebol, que logo em 2006 se tornou bicampeão mundial de clube, chegar e se emocionar ao receber um troféu de vice-campeão municipal e a camisa, a última camisa que ele jogou, que foi contra o time da Ponte Preta. Nós ganhamos esse jogo de 1-0, a gente foi para a decisão com o Imperial, perdemos de 2-1. Então aquilo, eu vendo a maneira como o Yarley recebeu aquilo, dizendo aqui é minha raiz, e abraçando aquela camisa, aquela simplicidade, aquela humildade, aquilo foi e fez com que eu criasse um amor muito grande pelo Cruzeiro. Infelizmente, no ano seguinte, eu não tive condição
de dirigir o Cruzeiro, mas fiquei ajudando por fora com outras coisas. Então eu queria citar isso porque eu sou hoje um grande admirador do Yarley, por esse jeito dele ser. Cara famoso, simples, humilde, que pergunta pelo Nelbo, que pergunta pelo Laudenir, que pergunta pelo Deroca. Então, em momento algum, o Yarley chegou para mim perguntando por fulano rico, isso. Não, ele não esquece a raiz, a origem. Eu sou um grande admirador do Yarley e não podia deixar de falar isso. Com certeza, o Yarley levou o nome do Tirambinho mais longe que pôde, né? E essas são as histórias que o futebol de Tirambinho precisa resgatar. Aqui nós já agradecemos mais uma vez, nosso muito obrigado, e é com vocês aí nos estúdios. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade